O mesmo cara que ensinou um macaco a jogar Minecraft e construiu o universo inteiro dentro do jogo, agora decidiu ir além. Ele construiu todo o multiverso, infinitos planetas terras, realidades ramificadas e o próprio espaço-tempo. Estamos falando de Crystal Call, que fez esse absurdo usando embasamento científico, convidando até mesmo um aluno do próprio Stephen Hawking, e ele dividiu tudo isso em 5 níveis. O primeiro basicamente seria focado no planeta Terra e as suas infinitas variações, e iremos até o nível 5, que será o multiverso inteiro, com buracos de minhoca, buracos negros e todas as suas possibilidades. E bem, basicamente a primeira fase do plano seria construir cada terra concebível do multiverso. Então estamos numa expansão de universos infinitos em que as possibilidades são ilimitadas. Só que, além de trazer essa vastidão para o Minecraft, iremos nos atentar aos detalhes, desde os planetas mais pequenos até a árvore de linhas temporais ramificadas que a gente vê em praticamente todo filme que fala de multiverso. E agora começamos pequeno, ajustando continentes e alterando as cores dos oceanos para simular composições químicas diferentes do que a gente já está acostumado. Chris testou mais de 12 versões diferentes, ajustando continentes, oceanos e habitabilidade. Para todas essas versões, ele conseguiu fazer mais um monte de combinações diferentes de como a Terra poderia ser no multiverso. Algumas possíveis de sobreviver, outras não, e algumas mais ou menos, caso você seja alguma daquelas bactérias imortais e ultra resistentes. E inspirado em uma curta-metragem aqui do YouTube, ele também faz uma Terra bem na pegada de ficção científica, com anéis parecidos com o de Saturno. E considerando todas as características diferentes, assim como os anéis e tudo mais, o número de possíveis combinações já estava na casa de centenas. E foi nesse momento que ele encontrou um desafio. Considerando o tamanho das terras que estava construindo, o Minecraft só conseguia carregar 4 de uma vez, mesmo com a renderização de chunks no máximo, que é 48. Então, depois de uma pausa para pensar e ensinar um pouco mais Quanzi, aquele macaco que eu mencionei no início, a jogar um pouco mais de Minecraft, Chris decidiu recrutar um desenvolvedor de jogos para implementar os melhores mods de otimização de chunks, chegando a carregar impressionantes 725 chunks. Imagina você jogando aquele seu survival de boa e você consegue olhar como se a terra fosse plana até o infinito e além. Oh my god! E elevando a escala, Chris chega no nível 2 e 3, 2 planetas e o sistema solar. E como ele já tinha construído o sistema solar antes, ele decidiu dar uma atenção especial a Júpiter e Saturno. Acontece que na vida real, Júpiter é 1400 vezes maior do que a Terra e quase 3 vezes maior que todos os planetas do sistema solar juntos. Então, nem se ele instalasse todos os mods de ampliação de chunks que existem, ele ia conseguir levar essa proporção ao pé da letra. Então, por conta disso, ele decidiu fazer Júpiter apenas, entre aspas, 10 vezes maior que a Terra. E é importante colocar isso entre aspas, porque mesmo assim o trabalho foi gigantesco. Ele começou a explorar possibilidades onde ele poderia estar totalmente coberto por água do oceano, trazendo uma visão de Júpiter diferente do que a gente está acostumado. E com uma atenção absurda aos detalhes, ele cria tons perfeitos de azul, condições atmosféricas e até adiciona nuvens finas e um furacão. E complementando essa obra-prima, Chris introduz a ideia dos anéis, que estava para ficar bem mais complicada na próxima construção que ele faria. Um planeta inspirado no J1407b. Para quem não sabe, o J1407b é um planeta colossal que supera facilmente o nosso Saturno, ostentando um sistema de anéis 200 vezes maior do que o dele. Desenvolver esse projeto ia ser especialmente difícil, e por isso, para facilitar um pouco, Chris diminuiu um pouquinho a escala do planeta em si, para que ele conseguisse focar nos anéis. O problema é que mesmo assim, se ele quisesse construir cada camada do anel, ele ainda levaria 3 meses só nessa parte do projeto, o que prejudicaria demais a sua vida pessoal e a frequência do canal. Deve ser por isso que ele tá solteiro, né? Minecraft é melhor do que uma namorada, mas enfim. Brincadeiras à parte, é nesse momento que ele tem uma ideia bem esperta. Ele decide criar uma única fatia do anel e ficar duplicando ela até formar a estrutura circular dos anéis, e mesmo tendo facilitado bastante o próprio serviço, o processo todo ainda envolvia marcar, colorir e sombrear mais de 200 fatias de anéis individuais, o que com certeza não foi nada fácil. E o sistema de anéis resultante ao redor do planeta J1407b representa a estrutura mais enorme que ele já construiu no Minecraft, o que, convenhamos, que para um cara que nem ele, com certeza não é pouco. 7B. E a parada é que para ele concluir a construção de um sistema solar, ele obviamente precisa de uma estrela, só que ele decide não apenas fazer isso, mas fazer um sistema estelar triplo. Então ele embarca em uma jornada até um observatório gigantesco no meio do literal nada, só para se encontrar com um astrônomo da Universidade do Estado de São Diego. Isso sim é dedicação de verdade, principalmente para os padrões de um youtuber. E juntos eles usam poderosos telescópios para reunir dados que pudessem ajudar na construção das estrelas no próprio Minecraft. E enquanto Chris manipula um monte de elementos no jogo
tempo, refletindo sobre as possibilidades infinitas dentro do espaço que estava sendo criado. Ele contempla a vastidão do universo que estão explorando, mencionando especificamente a observação de M15, um aglomerado de 100.000 estrelas. E que bom que ele não escolheu isso para ser o sistema solar, porque senão só iríamos assistir esse vídeo no século que vem. Já em outro telescópio, maior ainda que o último que ele tinha usado, eles encontram a galáxia Triângulo, Messier 33 ou ainda a galáxia Espiral, que tem um formato bem interessante e muito provavelmente inspirou o design de algumas construções nas próximas fases do projeto. E depois de estudar bastante, ele finalmente decide investir na construção do sistema estelar triplo, começando com uma supergigante vermelha. Chris chega a descrever a escala colossal dessa estrela, mas a gente só consegue ter dimensão do trampo que foi quando descobre que, para colorir, iluminar e adicionar padrões que lembrassem os fluidos dos raios solares, ele levou uma semana. E ainda para pintar a superfície da estrela, mais 2 dias. E todo esse processo se repetiu nas outras 2 estrelas, mesmo que elas fossem um pouco menores. E após concluir as 3 estrelas do sistema solar, ele decide adicionar outro elemento para dar uma diversificada no projeto: um planeta anão orbitando perigosamente perto da gigante vermelha, derretendo e voltando o tempo em função da proximidade. E o resultado foi uma das construções mais bem texturizadas e iluminadas que eu já vi no Minecraft, replicando exatamente o que ele queria passar com cada parte dela. E a conclusão do sistema solar marca o início da próxima fase, a exploração de buracos negros e buracos de minhoca no nível 4. Chris inicia a construção de um buraco de minhoca básico empregando uma forma de funil com uma textura de galáxia espiral, muito possivelmente baseado nas coisas que ele viu pelo telescópio. Então essa é a importância de estudar. Crianças, estudem para criar o universo no Minecraft. E as bases para o buraco de minhoca são estabelecidas e ele já pôde passar para os próximos passos dessa construção bem ambiciosa, e com a intenção de fazer o buraco negro parecer mais realista, já que é uma coisa complicada de imaginar para seres humanos tridimensionais como nós. Ele adota um método de pintar o buraco negro totalmente com luz para destacar cada feixe, complementando por um monte de estrelas coloridas, resultando em um efeito de cosmos giratório bem no estilo de Interestelar, exatamente o que a gente esperaria de um buraco negro. Só que ele decidiu não apenas construir um buraco negro, que já é um conceito bem complicado, mas mesclar ele com um buraco branco, que é um conceito hipotético de uma saída de um túnel que conecta 2 regiões do espaço-tempo. Ou seja, se o buraco negro pode ser acessado de fora e te transporta para outra parte do universo, o buraco branco é a porta de saída e teoricamente só daria para chegar nele atravessando a entrada. Se por acaso tem alguém aí que é entusiasta de multiverso e buracos negros, manda uma explicação aqui nos comentários, mas esse vídeo realmente é coisa de nerd, assim, sabe, aquele emojizinho com o dedo levantado? É coisa de maluco de explodir crânios. E é exatamente nessa dinâmica de portal que o nosso herói começa criando um buraco negro e moldando o disco de acreção, que é aquela porção brilhante que parece um funil. Chris detalha meticulosamente a criação do portal, usando uma linha curva giratória em torno de um ponto para formar a primeira metade. A conclusão envolve espelhar e alinhar a perspectiva para que tanto o buraco negro quanto o buraco branco sejam visíveis. E eu sei que narrando assim é bem difícil de entender, mas no final vai fazer bastante sentido. O próximo passo foi adicionar cor ao portal, começando com um plasma branco quente e fazendo a transição para o laranja mais frio. E um efeito tridimensional foi aplicado para imitar alguns tipos de gases giratórios. E para concluir o nível 4, ele copia a estrutura do buraco negro, pinta a esfera de branco e inverte os padrões de cor, gerando uma réplica perfeita do que seria teoricamente um buraco branco em um conceito de buraco de minhoca. E finalmente no nível 5, o profissionalismo e estudo envolvido chega no ápice quando Chris apresenta Seth, um físico quântico do MIT que foi aluno do próprio Stephen Hawking. A ideia no nível 5 é explorar as realidades ramificadas do tempo no multiverso quântico, preparando o terreno para uma exploração muito aprofundada. O problema é que a ideia de um multiverso em um campo teórico está associada basicamente a ele ser infinito e existir infinitas possibilidades. Então como que ele faria para representar o infinito dentro de um jogo quadrado? Para fazer essa metáfora visual, ele conseguiu uma fonte cientificamente confiável chamada Marvel. Ele imagina uma árvore ramificada onde o tempo sobe e a cada ramo representa uma história possível se desdobrando em universos espaciais inteiros. Se eu não me engano, isso foi basicamente representado pelo Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, com todas as ramificações e portais e tudo mais, e ele tentou trazer isso para dentro do Minecraft. E ele levou 3 dias apenas para pensar como fazer isso de um jeito reconhecível. Eu quero ver algum desses youtubers de Minecraft Hardcore fazer isso no Sobrevivência. Vinicius 13
pose eu te desafio. E agora, para aprimorar essa ilustração de ramos do templo fluindo, Chris foca bastante na imagem de uma árvore mesmo, com vários ramos, ramos nos ramos e ramos nos ramos nos ramos. É algo realmente infinito e complexo, em que ele iniciou criando 4 tamanhos diferentes da árvore, uma tarefa que levou mais de uma semana para ser concluída. E a ideia envolve começar com um núcleo brilhante e então sobrepor folhas de vidro translúcido para fora, simbolizando a progressão fluente do tempo. Caramba, falando assim eu pareço até um filósofo, né? Mas basicamente as camadas externas tentam transmitir a ilusão de cosmos avançando no tempo, capturando uma natureza complexa das linhas do tempo ramificadas dentro do multiverso quântico. Ai, Leozão, eu não entendi nada, nem eu, cara, mas enfim, não questione os meus métodos, apenas os meus resultados, e nesse caso o resultado tá ficando incrível. E para adicionar profundidade e detalhes, ele introduz uma paleta de cores espaciais, simbolizando os ramos mais finos da linha do tempo. Essas folhas ficam progressivamente mais finas com cada divisão, alcançando uma copa cheia que simboliza as linhas do tempo infinitas da primeira árvore. E depois de ter uma ideia, Chris decide levar o conceito ainda mais longe. Em vez de ter apenas uma árvore, ele decide construir uma floresta cósmica inteira, onde cada árvore representa um universo que fica se dividindo em todos os resultados possíveis. Só que antes de mergulhar nesse grande projeto, propriamente dizendo, como ele não tá pra brincadeira, nosso herói decide explorar o aspecto na vida real do rompimento do universo. Ele voa pro MIT para encontrar Seth, e lá no laboratório quântico, Seth explica o conceito de divisão de elétrons, focando bastante na natureza contraintuitiva, onde um elétron pode existir em 2 lugares ao mesmo tempo. E o experimento envolve o uso de um laser para dividir o universo em 2 ramos alternativos, onde os íons aparecem claros e escuros, criando uma representação do mundo real e da hipotética divisão mecânica quântica. Enquanto Chris coloca um pedaço de papel no laboratório quântico, o universo passa pelo que os cientistas entendem como um processo de divisão. Sim, é isso mesmo. Se eles estiverem certos, esse com certeza é o primeiro youtuber de Minecraft que divide o universo em 2, e a conclusão desse experimento foi toda a motivação que ele precisava para mergulhar no fim do próprio projeto, e com a árvore concluída, ele pôde finalmente dizer que construiu o multiverso no Minecraft. And with that, the multiverse was complete. Que resultado incrível, e imaginar que Deus fez isso em 6 dias e no 7º descansou. Então Deus 1, ateus 0. Mas parabéns aí ao Cruz da Cal, o cara realmente é brabo, é quase um Jazz Ghost e o Vinicius 13 misturados juntos. Me sigam lá na roxinha, é @eimine77. Você pode ganhar desde Minecraft original até mesmo o PC Gamer, apenas acompanhando as minhas lives. Deixando minha live rodando, você ganha pontos, e esses pontos você pode trocar por vários produtinhos da lojinha, igual centenas e centenas de pessoas fazem há mais de um ano.